O atual e principal integrante do Executivo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, receberá nas próximas semanas uma proposta da ala radical do Partido dos Trabalhadores, o PT, possibilidades de extinção através de dispositivos legais do Comando de Operações Especiais, o COPESP, do Exército Brasileiro e do Batalhão de Operações Especiais e Fuzileiros Navais, o Toneleiro, dos Fuzileiros Navais. Essas informações foram passadas em primeira mão ao área militar ainda na noite de 24 de janeiro, na terça-feira, e remete preocupação a nível máximo entre os militares mais experientes e mais operacionais das principais forças, Corpo de Fuzileiro Naval e Exército Brasileiro. Movimentos do PT identificam que tais organizações militares especiais, como a do Corpo de Fuzileiros, não são necessárias e são provenientes de ações de combate a movimentos políticos democráticos nos anos do regime militar, além de possuírem ações ofensivas que vão contra as diretrizes dos direitos humanos. De acordo com o apurado pelo site especializado Defesa.net, na quarta-feira, 25 de janeiro, especialistas políticos ligados a assuntos referentes a temas como os direitos humanos, minorias e segurança pública, oriundos do Partido dos Trabalhadores e do PSOL, trabalham em documento conjunto a ser enviado em caráter reservado ao Executivo Lula, que deverá fazer a apreciação ou não até o dia 22 de maio deste ano. O documento a ser enviado irá sugerir ao Lula a extinção das organizações militares da Marinha e Exército, sendo elas, respectivamente, o Batalhão de Operações Especiais e Fuzileiros Navais, o Toneleiro, e o Comando de Operações Especiais. Com um plano prevendo, caso haja inviabilidade ou uma forte resistência interna dentro dos quadros operativos de ambas as organizações militares, para se fazer cumprir a meta, devendo então seguir uma ação parcelada de curto, médio prazo, que deverá fazer a modificação do orçamento ou rebaixando até níveis de subsistência, modificação das estruturas existentes, modificação da cultura vinculada à morte, modificação dos cursos ministrados, modificação dos brevês, símbolos e distintivos utilizados por ambas as organizações militares, reduzir ou encerrar vínculos e atividades de intercâmbio com unidades militares pertencentes à OTAN. O relatório, que deverá passar de 200 páginas, ironicamente, possui auxílio técnico para sua formulação de militares reformados oriundos de áreas do Corpo da Armada, Marinha do Brasil e da Companhia de Precursores Paraquedistas, pertencente ao Exército Brasileiro. As razões para a sugestão de extinção se dão a princípio por caráter político-ideológico, em especial pelo fato das unidades do Corpo de Fuzileiros Navais e Exército terem sido uma das principais frentes de rastreamento e neutralização de atividades e insurgências armadas de viés comunistas no interior do Brasil até os anos finais de 1980, ainda no regime militar. E essas unidades e operações especiais foram utilizadas frequentemente como ferramentas de precisão para os serviços de inteligência estatais à época, que, segundo o documento a ser enviado, favoreceu diretamente ao desaparecimento de ativistas políticos. Quer ajudar na continuidade do nosso canal aqui no YouTube? Faça um Pix para a chave canal@areamilitaroff@gmail.com. Isso vai ajudar e muito o nosso trabalho diário. Porém, o foco principal e urgente, não explicitado abertamente, que será abordado é a violência aplicada contra minorias em operações de garantia da lei e da ordem, o GLO, em especial no Rio de Janeiro, onde, segundo o documento em elaboração, as unidades de comandos anfíbios, o COMANF, e comandos do Exército Brasileiro fizeram proporcionalmente mais baixas contra agentes perturbadores da ordem pública em comparação às demais unidades das Forças Armadas somadas no mesmo teatro de operações, gerando um alto número de óbitos, fugindo dessa forma o foco de levar a paz, acolhimento e justiça. Em anexo ao documento, deverá conter fotografias internas das instalações das organizações militares, manuais, doutrinas e atividades e cursos,
conversas de grupos de WhatsApp entre os militares de ambas as organizações, gravações de áudio e vídeo, documentos internos de caráter confidencial de ambas as organizações militares. Tais meios foram extraídos com a facilitação de ex-militares que pertenceram ao Grupamento de Mergulhadores de Combate, GRUMEC, e da Companhia de Precursores Paraquedistas, e foram obtidos pelos mesmos durante adestramentos, visitas, reuniões e intercâmbios conjuntos, em um trabalho coordenado que resultou com um acúmulo de arquivos digitais ao longo de 7 anos. A colaboração contou com parcela de um pequeno grupo de praças, incluindo do efetivo variável, e oficiais contrários às visões conservadoras e politicamente inflexíveis da maior parte dos integrantes do Batalhão Toneleiro, 1º Batalhão de Ação de Comandos e do 1º Batalhão de Forças Especiais, que, segundo esses militares, poderiam representar um risco iminente ao Estado Democrático de Direito e à segurança dos demais poderes, gerando risco considerável às instituições e à estabilidade do país. A ação, no âmbito da sugestão, também orientará que os quadros ativos de ambas as organizações militares, o Batalhão Toneleiro e o COPESP, caso seja feita a escolha pelo Presidente da República, a opção pela extinção das respectivas unidades, que seus militares ativos sejam remanejados para pontos difusos e longínquos do território nacional, para exercerem funções convencionais de cunho preferencialmente interno-administrativo em suas respectivas forças militares. Há ainda, se possível, que evite divisões ou colaborações de trabalho conjunto no mesmo setor e ou grupo com militares concluintes de cursos relacionados às operações especiais, para que frustre dessa forma qualquer tipo de articulação para retaliação, insurreição, conflito ou ação de natureza semelhante, devido aos conhecimentos adquiridos pelos integrantes dessas unidades. Também na sugestão a ser encaminhada existirá um trecho que ainda está sendo trabalhado, mas com convergências, que na impossibilidade de não aceitação da extinção imediata ou a curto prazo, que os símbolos comuns utilizados por essas unidades sejam modificados, como por exemplo a águia símbolo das ações do reconhecimento sendo substituída por uma coruja ou pombo agarrando um livro que remeterá à Constituição, o raio sendo substituído por um galho florido de ipê amarelo, e a caveira sendo substituída por 2 mãos de cores distintas, negra e branca, cumprimentando-se, ou um capacete azul com um canário levando em seu bico folhagem, remetendo à paz. O teste piloto, no qual utilizaram para testar o nível de moral e reação de unidades e operações especiais federais, foi a recente medida de proibição do uniforme camuflado operacional por parte do Grupo de Operações Especiais da PRF, através do 2º Ofício Circular, número 2/2023, no dia 13 de janeiro, forçando o Grupo de Resposta Rápida a fazer uso de uniforme de coloração azul marinho, ineficaz para as ações, somando ainda a extinção de grupos táticos especializados ao longo das unidades federativas, ações que resultaram, por parte dos agentes da PRF, um resultado de resistência sobre as aplicações impostas em um valor e força numérica igual a 0, e a partir dessa observação de um laboratório ou teste piloto em pequena escala, houve a percepção que algo mais alteroso poderia ser aplicado de forma gradual e em grande escala, sem maiores ruídos, no máximo, como de praxe, com alguma nota explicativa no Twitter, que também não foi feito. A extinção ou qualquer movimento que reduza a aplicabilidade total das organizações militares especiais impactará consideravelmente na estabilidade de toda a sociedade. O Batalhão de Operações Especiais e Fuzileiros Navais e o Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro são responsáveis por forjar estratégias de segurança e defesa em qualquer ambiente do Brasil e do mundo. São os mais hábeis a cumprirem as missões mais hostis contra o narcotráfico e agentes desestabilizadores. Alguns dos motivos pela extinção provocados por algumas alas radicais da política brasileira. O YouTube segue reduzindo o engajamento e monetização de muitos canais, como o nosso, o Área Militar. Então peço sua ajuda para manter o nosso trabalho através de um Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.